Versículo de número 4 a seguir. Eu quero glorificar a Deus aqui essa noite, pela sua graça e fidelidade, e mais uma vez nos dar a oportunidade de ministrarmos a tua bendita e santa palavra. Eu adoro a Deus pela vida, no nome de Jesus, esposa, filho e família. Aleluia. Está presente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso irmão presbítero Hudson, que é o pastor dessa igreja. O Senhor Deus os abençoe. Obrigado. Os irmãos que tocaram, estão trabalhando a manutenção deste culto. O Senhor Deus te abençoe de forma tremenda e poderosa. Aleluia. Juízes capítulo 4, versículo de número 4 a seguir. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. A epígrafe do texto que nós vamos fazer menção aqui nesta noite é Débora e Baraque os livram. Venhamos à palavra do Senhor. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Graças a Deus. Aleluia. Pode se assentar no nome de Jesus. Assentando-se, você fica na liberdade para adorar o Senhor no nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós, nessa noite, acabamos de ler um texto dentro da palavra do Senhor, nosso Deus. Está descrita no livro de Juízes, dos juízes de Israel, no capítulo de número 4, no versículo de número 4 a seguir. A palavra do Senhor, nosso Deus, está fazendo-nos menção acerca de Débora, e a palavra aqui vai dando algumas características da vida dessa mulher. A primeira coisa que nós encontramos aqui dentro do contexto bíblico é que a palavra vai dizer que ela é mulher de Lapidote, e a palavra diz que ela julgava Israel naquele tempo, ou seja, ela era juíza dentro de Israel. E segundo a palavra de Deus, a palavra vai dizer que ela habitava debaixo da palmeira, e que essa palmeira, ela tinha recebido o seu nome, Palmeiras de Débora. Dentro do contexto bíblico, nós acabamos de fazer a menção aqui nesta noite. Nós vamos encontrar aqui dentro do contexto cultural da história bíblica dos judeus, ou dos israelitas, ou dos hebreus, e dentro da palavra de Deus, se nós fôssemos olhar aqui para a vida de Débora, para a vida desta mulher, a vida desta mulher é um pouco emblemática. Por quê? Porque quando nós falamos de uma mulher sendo juíza dentro do contexto histórico de Israel, uma mulher sendo profetisa diante do contexto histórico
histórico de Israel, nós estamos entendendo aqui que dentro da perspectiva humana dos judeus, eles estão fora ou dentro da sua cultura, dentro do seu aprendizado, dentro daquilo que eles haviam aprendido dentro da lei do Senhor e diante da manutenção da obra do Senhor nosso Deus. Essa mulher que nós estamos fazendo menção aqui nesta noite, ela vai quebrar alguns paradigmas da sua época, porque ela vai se levantar em um tempo em que a palavra de Deus vai dizer que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Os homens faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e a palavra de Deus nos diz que a fim de Deus reajustar o povo, de colocar o povo na direção certa a qual Deus queria que eles estivessem, a fim que a sua presença se manifestasse no meio deles, Deus os entregava nas mãos dos inimigos, Deus entregava a fim de que os inimigos fossem de Deus uma ferramenta, um instrumento de justiça para posicionar o povo no centro da vontade de Deus. E algumas vezes dentro do contexto, como o contexto que nós acabamos de fazer menção aqui nesta noite, a palavra vai dizer o seguinte: a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus, Ele havia vendido Israel para Jabim, rei de Canaã. E quando pegamos aqui nesta noite o contexto da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer que este povo estava oprimindo a nação de Israel com o seu exército. E segundo a palavra de Deus, essa mulher ela vai se levantar dentro deste tempo, um período de crise, um período de adversidade, um período que nós podemos aqui nesta noite denotar como um período de apostasia do povo de Israel diante do Senhor. E a palavra vai dizer que como a crise, o caos era tão grande, alguém deveria se posicionar. E se nós fôssemos olhar e falar aqui de princípio de autoridade, nós veríamos um homem no lugar de Débora, e não Débora dentro do contexto, porém, a história bíblica vai dizer que alguém tem que se posicionar. E essa pessoa que se posiciona é Débora. Ela se posiciona diante do Senhor. Ela recebe de Deus, o Espírito de Deus, uma graça tremenda. E a palavra de Deus vai dizer que ela vai começar a julgar a necessidade dos povos de Israel. Ela vai começar a mediar as necessidades do povo de Israel, porque além de ser juíza, ela era também profetisa, e ela estava ali julgando as necessidades, aconselhando o povo e trazendo a presença de Deus durante um período caótico na nação de Israel. E segundo a palavra de Deus, ela se levanta e estava debaixo de uma palmeira, e essa palmeira ela havia recebido o teu nome, se chamava palmeira de Débora. E a palavra de Deus nos disse que os filhos de Israel subiam até ela para buscar conselhos e juízo. E a palavra de Deus vai dizer que certa vez alguém, Débora, vai enviar alguém até Baraque, filho de Abianoão, de Guedes, de Naphtali. E a palavra de Deus vai dizer que ela vai dizer uma palavra da parte de Deus para ele, dizendo: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai atrás gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon. E aqui no versículo de número 7, eu acho algumas coisas que começam a me chamar a atenção dentro do contexto bíblico, que é: e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e a Cícera, o capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. No versículo de número 8, Baraque vai dizer para elas: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Quando nós pegamos aqui nesta noite o cenário que nós estamos descrevendo aqui dentro do contexto bíblico, nós entendemos aqui algumas verdades. A primeira é que Débora vai dizer: porventura Deus não te deu ordem, ou ela estava reforçando para Baraque aquilo que Deus já havia dito ou colocado no seu coração, de que ele deveria reunir os filhos de Naphtali e de Zebulon para pelejar contra Jabim e contra o seu comandante Cícera no seu exército. A palavra vai descrever e vai dizer
dizer que já há 20 anos este povo estava oprimindo o exército de Israel. E segundo a palavra de Deus, dentro do contexto bíblico, vai dizer que Jabim, ele tinha um exército de 10.000 homens e tinha 900 carros de ferro. Quando nós falamos de carros de ferro nos tempos bíblicos, nós estamos falando de algo que estava avançado dentro da sua cultura, porque naquela época o povo lutava com cavalos, com camelos, lutavam diante das batalhas, mas não tinha carros de ferro, não existiam carros de ferro. E a palavra vai dizer que o exército de Jabim, eles tinham pelo menos 900 carros de ferro à sua disposição. E quando nós pegamos o contexto da palavra de Deus, nós vamos entender que não interessava o tamanho dos inimigos que Israel enfrentava. Seriam eles grandes, seriam eles pequenos, seriam eles poucos ou muitos, seria uma multidão ou pequenos povos. Nós entendemos que o que fazia a diferença era se o povo estava andando em comunhão com o Senhor. Se a presença de Deus estivesse no meio deles, Deus vencia exércitos, desbaratinava os inimigos e os envergonhava diante da sua presença. Como Deus derrubou os muros de Jericó, como Deus venceu grandes pelejas lutando do lado do povo de Deus. E o que falar de Jericó? A palavra de Deus vai dizer que aqueles muros, eles tinham por média de 12 metros de alturas e 6 de largura. A casa de Raabe era por cima daquele muro. Raabe, ela funcionava como uma prostituta cultural, ou seja, todas as vezes que os homens de Jericó venciam a batalha, o exército dos homens de Jericó, dos cananeus, eles iriam festejar as prostitutas. Só que a palavra de Deus vai dizer que naquele dia Raabe, ela vai abrigar alguns espias, ela coloca algum sinal na sua janela, e Deus ali naquele momento os homens faz para ela alguns juramentos, e a vida dela vai ser poupada, e Deus, ele vai inserir ela diretamente dentro da genealogia de Cristo. Por quê? Porque naquele dia, antes da chegada de Israel, não haveria mais uma espécie de festa com Raabe ou com as prostitutas daquele lugar, porque o exército vitorioso de Deus estava chegando naquele lugar. E o que é que você quer dizer? É muito simples. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, nós vamos entender que os muros de Jericó, eles não caíram de fora para dentro. Se o exército de Israel estava do lado de fora, o certo é que pela lei da física, aqueles muros, eles deveriam ser derrubados de fora para dentro. Só que a palavra de Deus vai dizer que os muros caíram de dentro para fora, ou seja, o que eles queriam manter lá fora já estava lá dentro. Deus já estava presente naquele lugar, lutando pelos filhos de Israel. Quando nós pegamos o contexto da palavra do Senhor, nosso Deus, nós vamos entender que Israel, ele nunca perdia uma batalha se eles estivessem andando dentro do alinhamento daquilo a qual Deus havia determinado para eles. Independente se o inimigo ele fosse mais forte, mais numeroso, mais poderoso, se Deus estivesse do lado de Israel, a Bíblia disse que Gideão venceu 32.000 homens como se fosse um só homem, sem levantar uma espada para pelejar contra eles. Esta Débora, ela vai se levantar neste período caótico, neste período de adversidade. Alguém tem que ser levantado como remanescente, alguém tem que ser levantado para andar na contramão da lógica, alguém tem que ser levantado para ir oposto à multidão da sua época. Por quê? Porque alguém teria que se posicionar para fazer aquilo a qual Deus havia determinado que fosse feito. Uma mulher, ela não poderia dirigir um exército, então Deus vai escolher alguém no meio daquele povo por nome de Baraque. E este Baraque, o Senhor Deus vai lhe fazer uma promessa dizendo que ele havia entregado Jabim nas suas mãos, o seu exército e os seus 900 carros nas suas mãos. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, o contexto bíblico aqui nesta noite, só para pregarmos aqui nesta noite, para fazer um pano de fundo para o nosso entendimento dentro da palavra do Senhor, nós vamos entender que Débora,
mulher sagrada. O teu nome, ele vai ter um significado um pouco estranho, porque significa abelha. Essa mulher, ela vai viver no período de 1120 anos antes de Cristo. A palavra de Deus vai dizer de Hudson que ela é mulher de Lapidote. Não se sabe se Lapidote era o seu esposo, ou se ela era uma mulher de Lapidote, ou se ela herdou este título. Baraque significa relâmpago. A palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus, ele vai levantar Débora, que vai conclamar Baraque, para conclamar o povo para a grande peleja, para arrancar Israel dos 20 anos de opressão das mãos dos canaanitas. Quando nós pegamos a história bíblica, segundo alguns historiadores, vai dizer que Débora, ela produzia pavios para as lâmpadas, para iluminar o tabernáculo, e estava sentada debaixo da tua palmeira. Alguns historiadores vão dizer que Débora, ela já não era mais uma mulher nova, já não tinha a força e o vigor de uma mulher na sua juventude, mas mesmo assim, ela se posicionou como juíza, mesmo assim, ela se posicionou como mediadora, mesmo assim, ela se posicionou como profeta. Se alguém quisesse sentir a presença de Deus naquele período caótico, eles iam até Débora. Se alguém quisesse ouvir Deus falar naquela época, eles tinham que procurar Débora para ouvir a voz de Deus. Ou seja, ela se tornou em uma referência para o povo e para a sociedade em que ela habitava na sua época. E a palavra de Deus vai dizer que o povo subia até ela, e ela vai proclamar Baraque naquele momento. E o próprio Deus, dentro do versículo de número 7, que aqui nos chama a atenção, a palavra vai dizer que Deus vai dizer para o povo: e eu atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Quando o Senhor Deus vai dizer que eu atrairei a ti, Deus está dizendo o seguinte: que ele não está apenas governando o exército de Israel, mas que ele também governará o exército de Jabim, que havia se levantado contra Israel naquele momento. Deus estava mapeando o caminho da luta, o caminho da peleja, o caminho da batalha e o caminho da adversidade. O ribeiro de Quizon ficava ao norte de Jerusalém, era um pequeno riacho. Só que a palavra vai dizer que o próprio Deus vai atrair Jabim para aquele lugar para pelejar contra os filhos de Israel. Que coisa tremenda! Aqui eu começo a ver os desfechos divinos dentro da palavra do Senhor. Aqui eu começo a ver a intervenção e a ação de Deus dentro do contexto bíblico e histórico para pelejar do lado do seu povo. O ribeiro de Quizon era um pequeno riacho com muita pouca água. Então o exército de Jabim vai descer naquele lugar. Quando o exército de Jabim desce até aquele lugar, a palavra vai dizer que Deus então, Jaque, Baraque e Débora estava dirigindo o povo para aquela batalha naquele momento. Deus, ele mapeia o exército de Jabim para aquele lugar. O próprio Deus vai trabalhar na atmosfera naquele momento. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai fazer descer uma estrondosa chuva. Segundo alguns historiadores, vai descer geada. Segundo alguns historiadores, uma tempestade muito grande vai descer naquele lugar. E aquele rio vai começar a transbordar naquele lugar, naquele momento. Quando nós pegamos o exército militante de Israel, nós sabemos que Israel não tinha capacidade em si, pessoal, para vencer o exército de Jabim. Só que as maiores lutas, as maiores pelejas que Israel venceu, foi Deus
sozinha, ela sempre vai agir dentro de uma colmeia. Deixamos aqui nesta noite que antes de Deus entregar a vitória na mão do seu povo, Débora, ela vai honrar o compromisso da unidade diante do teu povo. Por quê? Porque uma igreja nunca vai vencer no pessoal, a igreja ela nunca vai progredir no seu pessoal, porque Deus ele requer de nós união, Deus ele requer de nós comunhão, Deus ele requer de nós que nós estejamos ligados, conectados dentro de um só propósito, dentro de uma só visão para herdar de Deus as suas promessas, aquilo que Deus prometeu que seria cumprido e concretizado no nosso meio. Débora disse para Baraque: reúne 10.000 homens e desce ao ribeiro de Quizon, que eu atrairei os vossos inimigos para lá e eu entregarei Jabim nas suas mãos. A segunda coisa que eu entendo aqui nesta noite, que Baraque poderia ficar com a glória, já que Deus o havia prometido. Só que Baraque vai dizer algo interessante: eu não irei para a peleja, Débora, se você não descer comigo para a guerra. Imagina que visão de Hudson, imagina que visão confrontadora, quando Baraque ele vai descer para a guerra. Baraque está comandando um exército de 10.000 homens, Baraque desce à frente da peleja, e Débora vem descendo com ela, aquela velhinha, vem descendo com Baraque naquele momento. Débora vai dizer para Baraque: eu irei, mas a glória não será sua. Nós estamos vivendo em um tempo em que tem muita gente dentro da igreja que busca para si uma glória pessoal. Ele está mais preocupado na sua glória pessoal do que ver a igreja vencer, triunfar e progredir. Baraque vai dizer o seguinte: eu só vou se você descer comigo, Débora. Se tu não for, eu também não vou. Se você não ir, eu não saio deste lugar. Porque o que Baraque queria não era a presença de Débora, era o que a presença de Débora atrairia para eles, que era a presença de Deus naquele lugar. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento são pessoas contagiantes que vão contagiar outras pessoas. Porque não é o verdadeiro avivamento, não é o avivamento de quatro paredes, não é o avivamento de sentar no banco da igreja e esperar que Deus faça aquilo que Ele te deu responsabilidade para fazer. O verdadeiro avivamento é você estar sentado e alguém dizendo assim: eu sinto a presença de Deus na sua vida, e através da sua vida eu sinto a glória de Deus na sua vida. Aonde você vai, aonde você está é diferente, a presença é diferente, a graça é diferente, a manifestação de Deus é diferente. Quem está aqui nesta noite para buscar glória pessoal está no lugar errado, mas quem está aqui para honrar o propósito está no lugar certo. O que é avivamento? Avivamento é o Espírito Santo capacitando pessoas simples para uma obra extraordinária. Para uma obra extraordinária. Por que que a palavra vai dizer em Débora, mulher de Lapidote? Quando nós pegamos a palavra Lapidote, significa tochas. Quando nós falamos a palavra Lapidote, significa tochas. Ou seja, além de ser uma abelha, dentro da sua característica, do seu caráter, havia um paralelismo com a tocha, porque ela era uma tocha acesa, era alguém que estava com a sua candeia acesa. Quando a fé de alguns homens, quando os pavios de alguns homens já haviam fumegado, Débora estava com o seu pavio aceso, se mantinha na sua postura e na sua posição. Por quê? Porque ela estava vivendo em um tempo caótico. Se a gente pegar pela personalidade, ela não havia nela condições em si pessoal, na sua estrutura, de manter o padrão e a posição que ela estava mantendo dentro da sua época. Mas ela disse o seguinte: pode muito se corromper, mas eu vou continuar. É por isso que em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 12, a palavra vai dizer o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, uma morte quase todos se esfriariam. O que a palavra está querendo dizer? Todos? Não, quase todos. Por quê? Porque
sagrada, palmeiras dentro da Bíblia Sagrada. Se falarmos de palmeiras, nós vamos falar de pelo menos 2.800 espécies de palmeiras. O que nos chama a atenção aqui nesta noite é que eu estava estudando a palavra do Senhor, e enquanto eu estava estudando a palavra do Senhor, a palmeira mais típica do Oriente é a palmeira que é a palmeira da tamareira. Quando nós falamos acerca da palmeira da tamareira dentro do cenário da história de Israel, nós estamos entendendo que esta árvore ela vai guardar para si algumas culturas ou alguma história dentro da sua estrutura. A primeira história que esta palmeira guarda
algo que estava atrelado, algo que havia um paralelismo na sua vida. Por quê? Porque a palmeira, ela vai crescer no meio de uma terra seca. E segundo os historiadores, quanto mais salgada for a terra, mais os seus frutos serão doces. Quanto mais salgada for a terra que ela crescer, mais os seus frutos serão doces. O que você está querendo me dizer? Avivamento não é você vir para a igreja ficar com uma cara de general, com uma cara de sargento dentro da igreja, achar que se o culto não está da maneira que você queria que estivesse, a culpa é do seu irmão que está pregando ou do seu irmão que está louvando a Deus. Por quê? Porque o culto diante de Deus, ele é meu. É por isso que Paulo vai dizer assim, que nós não devemos conformar com este mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o nosso Senhor, que é o nosso culto racional. O culto é seu, irmão. O culto é seu. Você não veio no culto para sentir aquilo que o seu irmão já está sentindo. Você veio no culto para manifestar a presença de Deus que está na sua vida. Eu não entendo o crente entrar na igreja e sair da igreja sem glorificar a Deus, sem adorar a Deus, sem bendizer a Deus. Mas pregador, isso é reação de crente barulhento, não. Isso é reação de quem tem fé diante de Deus. Isso é reação de quem tem motivo para adorar a Deus. Isso é reação de quem tem motivo para engrandecer o nome de Deus. O verdadeiro avivamento, ele não é produzido só quando você está com o microfone nas mãos. O verdadeiro avivamento, ele é produzido quando você está cultuando no banco da igreja, adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Encontre aqui algumas referências na vida de Débora com a vida da palmeira. Uma das referências é que eu estava estudando sobre a tamareira. Algumas palmeiras, elas crescem 45 centímetros para cima e 3 metros para baixo, provando a sua resistência. E a palmeira, uma das suas maiores resistências é que elas têm a capacidade de suportar o vento de 150 km por hora, que é um médio furacão. A história vai dizer que quando o vento passa, as outras árvores elas não têm capacidade em si de se manter em pé, mas a palmeira não. Ela tem uma flexibilidade. O que vai acontecer? Quando o vento assopra, ela é jogada de um lado para o outro, ela é jogada para a direita, jogada para a esquerda, jogada para frente, jogada para trás. Mas a palmeira, ela não vai no meio do vento, ela não vai com o vento, ela não é arrancada com o vento. Uma das personalidades de Débora é que ela manteve a sua flexibilidade em um período de apostasia dentro da nação de Israel. Ela estava dizendo: o povo pode se corromper, mas eu vou permanecer de pé. A luta está muito grande, mas eu vou permanecer na posição que Deus determinou. O povo já não ora, o povo está se corrompendo, e por causa da corrupção, Deus entregou o povo nas mãos dos cananitas. Mas eu vou permanecer na posição de Deus, como juíza, como profetisa, como mediadora diante da nação de Israel. Ela não mudou a sua posição por causa das outras pessoas. Por quê? Porque a posição que ela estava guardando era o centro da vontade de Deus para com a sua vida. O que você está querendo me dizer? Simples. Deus está te dizendo aqui na sua vida que a obra que Deus tem na sua vida nem sempre vai atrair para si muitas pessoas, nem sempre as pessoas vão se agradar ao te ver, mas as obras que Deus determinou na sua vida nem sempre vai condizer com a caminhada de algumas pessoas. Mas Deus está te dizendo aqui nesta noite que é para você perseverar dentro do plano e da posição que Ele determinou.
da tua igreja, da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Muitas das vezes por causa de um mau testemunho que você dá lá. Só que quem olhava para Débora não via nela capacidade. Imagina isso. Uma irmãzinha do ciclo de oração que se posiciona. E eu tenho um respeito muito grande para essas irmãs do coque da igreja, porque essas irmãs é poderosa demais. E a palavra vai dizer que Débora, ela guardava a sua mesma posição de quem olhava para ela. Era a posição que ela estava mantendo, de profetizar no período que ninguém mais profetizava, de ser juíza no período em que não havia juízes dentro do tempo de Israel, em que os homens estavam corrompidos. Então alguém entra na história para mudar o cenário, e é uma mulher. Por quê? Porque dentro da sua capacidade ela não tinha graça para desenvolver a sua função. Quem olhava para ela dizia: é só uma velhinha, é só uma irmãzinha, é só alguém simples que não tem condição de mudar o cenário da sua vida. Só que eu estava estudando sobre a abelha. E por que a abelha está atrelada dentro das características e da personalidade de Débora? Que a igreja tem que ter essa personalidade. A primeira coisa que eu entendo dentro da abelha é que a abelha chama tanta atenção que a NASA ela vai produzir ou promover um estudo acerca da abelha. Por quê? Porque dentro da sua aerodinâmica, a NASA vai entender que a abelha, a sua asa, ela é muito pequena para comportar o peso e o tamanho do seu corpo para ela voar. Ou seja, o que foi que a NASA entendeu, tio? Isso muito simples. Eles entenderam que a abelha, ela não foi criada para voar. Sabe qual que é o problema? É que a abelha não sabe disso. Vou falar de novo, porque tem gente que parece que não está no culto. O problema é que a abelha não sabe disso. Ninguém contou para ela, ninguém disse isso para ela. O problema é que a abelha não sabe disso, então ela voa. Parece que alguém está olhando para Débora e está dizendo assim: Débora, está vendo, o cenário é caótico, a situação é destruidora, a visão ela é terrível. Para, Débora, você não tem capacidade de mudar a história. E ela continua voando. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido para ser rei de Israel, os filhos de Belial olharam e disseram: este homem vai governar entre nós. A Bíblia diz que Saul se fez de surdo e continuou governando. O que produz o avivamento da igreja? Abacuque, capítulo de número 3, a Bíblia diz que ele sobe para a torre de vigia e disse assim: tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações. No contexto mais atual, ele vai dizer assim: tenho ouvido, Senhor, a tua palavra. E temi. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento é aquele que produz temor. É algo que é produzido por dentro. E como se manifesta quem tem temor? É muito simples. Marcos, capítulo de número 5. A Bíblia diz que quando a mulher toca e recebe, sente no seu corpo que ela estava curada. Jesus olha e disse assim: quem me tocou? Ele já sabia quem era. A Bíblia diz que aquela mulher trêmula, temendo e tremendo, ela vai olhar para ele, vai declarar-lhe toda a verdade. Por quê? Porque a geração do avivamento, eu não acredito no avivamento que você não consegue sentir dentro e manifestar fora. Porque o temor é algo que eu manifesto por dentro, o temor é algo que eu manifesto por fora. Mas
humildade. Não é ser duro, é ter flexibilidade. Depois que o vento de 150 km por hora passa, quem aqui nunca estudou na Indonésia no ano de 2004 teve um tsunami? Uma mulher com 20 anos de idade foi levada no tsunami, e quando ela viu a palmeira, ela se agarrou na palmeira. Muitas pessoas morreram, mas ela sobreviveu. Aí alguém foi entrevistar ela e foi dizer para ela como ela conseguiu sobreviver no meio daquele tsunami. Ela olhou para o repórter e disse assim para ele: é porque quando eu avistei a palmeira, eu me agarrei a ela. O vento, a maré vinha, batia nela, jogava ela de um lado para o outro, mas eu não saltei a palmeira. Quando as águas baixaram, quando o tsunami passou, eu permaneci agarrado na palmeira e não morri. O que você está querendo dizer é simples: anda com quem está vivo, anda com quem tem a presença de Deus na sua vida, anda com quem tem experiências com Deus, anda com quem tem intimidade com Deus, porque depois que a tempestade, depois que a adversidade passar, o cenário pode ter ficado caótico, mas você vai continuar de pé na presença de Deus. Você vai continuar de pé na presença de Deus. Ou a outra coisa que me chama a atenção é que, embora a tamareira ela consiga alcançar 30 metros de altura, a sua raiz ela não é tão profunda, ela cresce cerca de 40 centímetros só que tem uma diferença: ela não vai crescer sozinha em uma só unidade. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai produzir feixes. 40 centímetros só de profundidade para sustentar 30 metros de altura. Ela vai produzir feixes com isso. Ou seja, uma raiz, ela vai produzir um feixe e ela vai se espalhar. Esses feixes vão se espalhar e vão agarrar o solo rochoso. Por quê? Porque todo avivamento tem um princípio na sua vida. E qual é o princípio do avivamento? A unidade. Se coloca sobre os seus pesados, capítulo de número 2. O graveto sozinho pode pegar fogo, mas ele não pode continuar aceso se ele não estiver no meio do feixe. Atos capítulo de número 2, a palavra vai dizer o seguinte: estavam todos reunidos no mesmo lugar e um só propósito. Olha Deus mudando a atmosfera e sobrevivendo o céu do sul. De um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam reunidos. E foram vistas sobre eles, acima da sua cabeça, línguas como os que de fogo. E todos começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Dê a mão a esta pessoa que está do seu lado aí nesta noite. Dê a mão a esta pessoa que está do seu lado. Eu não vim aqui para te emocionar. Eu não vim aqui para gerar uma emoção no seu coração. Porque o avivamento ele não é emocionalismo. O verdadeiro